Recentemente, a Itália anunciou que um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da Europa realmente deve se tornar realidade em breve, a Ponte de Messina. Uma construção gigantesca que deve ligar o parte continental da Itália à Sicília, depois de décadas de discussões, atrasos e disputas políticas. Enfim, a antiga promessa de ligar a Sicília definitivamente ao resto do país deve ser cumprida. Mas, mal esse megaprojeto voltou às manchetes, surge um plano ainda mais maluco, porque alguns políticos e engenheiros italianos querem ir ainda mais longe, muito mais longe. Em vez de apenas atravessar alguns quilômetros entre a Calábria e a Sicília, um túnel deve ser escavado diretamente sob o mar Adriático. O objetivo, uma ligação fixa entre a Itália e a Albânia. Imaginem só, um túnel submarino com mais de 70 quilômetros de extensão ligando a cidade de Otranto, na Apulia, à cidade albanesa de Vlore. Uma construção que superaria o Eurotúnel entre França e Reino Unido em extensão e poderia competir com os megatúneis asiáticos. Ainda assim, a ideia não é nova e já é discutida há séculos, pois seria um caminho direto ao coração dos Balcãs. A Albânia estaria mais conectada à União Europeia do que nunca, e o comércio, turismo e fluxo de mercadorias poderiam crescer muito. Muitos se perguntam se isso pode acontecer nesta nova onda de construções italianas. Então, é hora de analisarmos esse projeto maluco com mais detalhes. Por que a Itália cogita construir um túnel até a Albânia? Esse projeto é viável técnica e financeiramente? Quais as consequências políticas de uma ligação direta entre União Europeia e Balcãs? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Aproveite! O conceito de uma ligação fixa entre a Albânia e a Itália remonta até a antiguidade. Já os romanos sabiam da importância da conexão no mar Adriático. De Brundisium, a atual Brindisi, seus navios partiam regularmente para levar comerciantes, soldados e funcionários para a Ilíria e a Grécia. A famosa Via Dinásia, que atravessava a atual Albânia até Bizâncio, era uma continuação direta das estradas italianas para além do mar. Para Roma, o Adriático era o elo com o leste do Império, não um obstáculo. Na Idade Média, os venezianos mantiveram essa tradição. A poderosa República Marítima controlava parte da costa albanesa e via o Adriático como um mar interior. Comércio, especiarias e navios iam e vinham sem parar, e a costa da Albânia era a porta de entrada de Veneza para o Oriente. Apenas no século XX, essa conexão ganhou um tom sombrio. Sob Mussolini, a Itália tentou colocar os Balcãs sob seu próprio controle. Em 1939, tropas italianas invadiram a Albânia, e por um curto período, o país tornou-se de fato uma colônia italiana. Esse episódio ainda marca a relação, já que muitos albaneses lembram desse breve, porém marcante período de dominação. Tudo mudou após a Segunda Guerra Mundial. Sob o ditador stalinista Enver Hoxha, a Albânia se isolou completamente do resto do mundo. Enquanto a Itália, no Ocidente, estava firmemente integrada à OTAN e à Europa, a Albânia se isolou tanto que se tornou a Coreia do Norte da Europa. Com bunkers em cada esquina e o país quase totalmente fechado, o Adriático, antes ponte entre os lados, virou uma fronteira intransponível. Só com o colapso do comunismo nos anos 90, a Albânia começou a se abrir novamente, passo a passo, mas caos, pobreza e imigração em massa marcaram os primeiros anos. Muitos jovens albaneses fugiram em barcos pelo Adriático para a Itália, em busca de uma vida melhor. A Itália ficou sobrecarregada no início, mas ao mesmo tempo, a ligação entre os dois países voltou a crescer. Centenas de milhares de albaneses trabalharam na Itália, que se tornou um dos principais parceiros da Albânia. Hoje, a situação é bem diferente. A Albânia iniciou as negociações para a adesão à UE. A economia italiana investe massivamente e turistas de toda a Europa estão descobrindo as belas praias da Albânia. Assim, a antiga ideia de ligação fixa ganhou novo significado. Desde o início dos anos 2000, houve um boom de megaprojetos na Itália. Naquela época, Silvio Berlusconi resgatou a antiga ideia de uma ponte para a Sicília, e nesses debates surgiram vozes com propostas ainda mais ousadas. Se atravessar o Estreito de Messina é possível, por que não também o Adriático? E assim, a visão de um túnel, começando na Apulia, surgiu repetidamente em debates políticos e econômicos. Um túnel assim seria um grande esforço e também estimularia a economia nacional. No cotidiano, às vezes também precisamos desse impulso de energia extra. Por exemplo, com Holy Energy, vocês aproveitam descontos incríveis e surpresas ao mesmo tempo. Como daqui a alguns meses já é época de Natal de novo, este ano tem algo muito especial, o calendário do advento de degustação Holy. Ele traz 24 portinhas cheias de variedade, de chás gelados a Holy Energy e milkshakes, até bebidas de hidratação, como sempre, totalmente sem açúcar e sem aditivos artificiais.
E você ainda pode reservar o calendário do advento por alguns dias pelo preço antecipado de apenas €45, com um valor real de €83. Ideal para provar um sabor novo todo dia. Como surpresa, além das bebidas, há um destaque extra incluso e o grande calendário do advento, o Squad Vents Calendar. Este tem um valor de aproximadamente €260 e inclui sabores novos e exclusivos, um pote inteiro e um total de 115 bebidas, além de um shaker premium, produtos exclusivos e outras surpresas incríveis. E com o código CAMEL, vocês ainda ganham 10% de desconto em cada pedido. Então garanta já o seu calendário do advento e vamos continuar com toda a energia no nosso mega obra. As vantagens de um projeto assim são claras. O túnel acabaria com a necessidade de balsas, reduziria muito os tempos de viagem e transporte e facilitaria comércio e turismo. A Itália reforçaria sua porta de entrada para os Balcãs, e a Albânia se integraria economicamente e em infraestrutura à União Europeia. Para todo o sudeste da Europa, surgiria um novo corredor vital, que facilitaria o fluxo de mercadorias, trabalhadores e viajantes entre a Europa Ocidental e Oriental mais rapidamente. Mesmo ao olhar o mapa, essa conexão parece natural. Assim, os visionários não só sonharam acordados. Nos primeiros esboços, já se via como seria na prática uma construção dessas. Foi discutido um túnel combinado para carros e trens, semelhante ao Eurotúnel, no qual caminhões e carros seriam carregados em trens especiais para tornar a travessia o mais eficiente possível. A distância entre Otranto e Vlorë é de cerca de 70 km, ou seja, quase o dobro do túnel do Canal da Mancha, cujo trecho subaquático tem cerca de 38 km. Assim, um túnel através do Adriático não só superaria claramente o Eurotúnel, mas também entraria para a lista dos túneis mais longos do mundo. O túnel Seikan, no Japão, por exemplo, mede 54 km. As dimensões técnicas nas profundezas seriam ainda mais impressionantes. Enquanto o túnel do Canal da Mancha passa a cerca de 75 metros abaixo do mar, um túnel sob o Adriático precisaria atingir até 800 metros em certos pontos. Um desafio que nenhum outro projeto de túnel conseguiu superar até agora. Por isso, uma outra alternativa previa uma solução híbrida, uma combinação de túnel imerso e ponte flutuante. Tubos gigantes seriam submersos até o fundo do mar ou montados na superfície e depois fixados com grandes âncoras no leito do Adriático. Mas elas são vistas como muito caras e arriscadas. É aí que surgem grandes problemas no projeto, pois os desafios e desvantagens são muitos. Ela logo explica por que o túnel entre Itália e Albânia ainda é só uma ideia ousada. Os custos são enormes. Mesmo estimativas conservadoras partem de pelo menos 30 bilhões de euros, com um alto risco de que esse valor exploda durante a construção. O Eurotúnel já consumiu mais do que o dobro do valor originalmente estimado e teve que lidar com dívidas por décadas. Um projeto ainda maior e mais arriscado no Adriático pode sair do controle financeiro, especialmente com o caixa do Estado italiano já pressionado pela Ponte da Sicília. Ainda há o problema geológico. O Adriático fica em uma área sismicamente ativa, onde terremotos são comuns. Um túnel a até 800 metros de profundidade enfrentaria grande pressão da água e possíveis deslocamentos tectônicos. Mesmo engenheiros experientes consideram esse cenário quase incalculável, e o projeto enfrenta forte contestação ecológica. Obras de construção nessas dimensões não só colocariam em risco a vida marinha, mas também afetariam regiões costeiras, praias e a pesca. Já hoje, ambientalistas alertam que um megaprojeto desse tipo poderia causar danos irreparáveis. E outra desvantagem está na perspectiva real de uso. Embora o Eurotúnel movimente milhares de passageiros e milhões de toneladas de carga diariamente, o tráfego entre Itália e Albânia é bem menor. As balsas já atendem à demanda existente de forma relativamente eficaz. Por outro lado, um túnel exigiria altos custos contínuos para operação, segurança e manutenção, sem garantia de que seria rentável. Esses fatores mostram que, apesar da visão ser impressionante, sua implementação hoje é improvável. O túnel para a Albânia continua, por enquanto, sendo um sonho ou, melhor dizendo, uma ideia política que se encaixa mais em discursos de campanha e fantasias sobre o futuro do que em planos concretos de construção. Embora não pareça totalmente descabido que, num futuro distante, se os Balcãs ocidentais vierem mesmo a integrar a União Europeia, tal ligação possa surgir. O que vocês acham desse mega projeto incrível e acham que ele poderia se tornar realidade algum dia? Escrevam aí nos comentários. Confiram a Holle agora e garantam o calendário do advento com preço exclusivo de pré-venda. Se ainda tem interesse nesse mega projeto Alemanha-Dinamarca, recomendo muito esse vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Até a próxima. Tchau!